Cordial bom dia a todos os irmãos. Prazer muito grande estarmos aqui para dividirmos com os irmãos o texto bíblico desta manhã. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja. Eu gostaria que todas as pessoas que estão nos visitando, que são nossas visitas, eu vou dar uma surpresa para vocês que são aqui da casa. Hoje eu acho que nós estamos em menos número do que os visitantes. Em todo caso, vamos ver se eu estou errado. Eu gostaria, parabéns, Gregorinho, estou feliz com você aí. Estou muito feliz, mas feliz de coração. Eu falei para ele o seguinte: o dia que a sua mãe for cantar na igreja, você estará lá. E hoje foi o dia. E Deus te abençoe, Gregório. Deus tem um amor muito grande por você, viu? Eu gostaria que a família Gregório levantasse, que eu acho que vai ter gente aqui que a gente não vai poder nem contar. Vamos ver, todos os irmãos da família Gregório. Vocês vão continuar em pé um instantinho. Agora vamos pedir para que todos os visitantes deste lado ficassem em pé. Todos os visitantes. Todos aqueles que nos visitam, por favor, fiquem em pé. Todos os visitantes. Agora deste lado. Irmãos, eu estou com a razão, hein? Olha quantos visitantes, convidados especiais aqui conosco. Eu quero desejar a vocês, mas de coração, que vocês sejam bem-vindos aqui, estejam felizes de estar aqui conosco e voltem sempre. Eu sei que hoje é feriado, amanhã é feriado, muitos estão viajando e vindo para cá, mas que vocês possam vir mais vezes. Vocês são muito importantes para a Igreja Central. Agora eu gostaria que aqueles que estiverem perto cumprimentem. Dê um abraço nesse seu amigo aí. Diga, que bom você estar aqui conosco. Por favor. Que bom nós cumprimentarmos, não é verdade? Desejarmos um ótimo sábado. Vocês são muito especiais para nós aqui da igreja. Eu gostaria também de dar a oportunidade que o Gil e a Ilane viessem aqui à frente. Eles são visitantes e ela veio e me trouxe um bilhetinho aqui. Eu não vou dizer a razão do bilhetinho, mas eu vou dar a oportunidade que ela mesma explique a razão. É impossível alguém negar-se a aceitar um pedido desse. Bom dia, irmãos. A gente está muito emocionado de estar aqui. A gente frequentou a Central há um bom tempo, né? E aí o nosso nenê nasceu no dia 26 de novembro e ele nasceu prematuro e ele teve um problema muito grande, uma infecção pulmonar, né? E ele ficou 17 dias numa UTI e nós pedimos orações para todo mundo que eu conheço, inclusive a minha conta telefônica, vocês não queiram nem saber quanto ficou, né? E a gente fez uma corrente de oração falando com Deus e pedindo para que Deus fizesse a vontade dele na vida do nosso filho, o Kenny. E teve uma noite que eu fui ao hospital sozinho e ele teve uma parada respiratória, ele quase faleceu naquela noite. Eu me ajoelhei no corredor do hospital aqui da Unimed, e eu clamei a Deus, entreguei a vida do meu filho nas mãos dele, e eu nunca tinha ficado tão perto de Deus como essa oportunidade, que Deus usou essa oportunidade para poder trazer a gente mais perto dele, e para poder também mostrar para as pessoas que Deus está vivo, Ele é um Deus fiel, um Deus que faz milagres, entendeu? E como a palavra de Deus diz que nós em Cristo somos mais que vencedores. Ele, além disso, naquela noite que ele quase faleceu, ele teve uma convulsão seguida de uma hemorragia cerebral. E ele deveria ter ficado com sequelas, né? Várias sequelas, tudo. Mas Deus operou um milagre na vida dele de uma tal maneira que ele passou por todos os especialistas e ele não tem nada. Ele é um bebê perfeito. Então nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos os irmãos e irmãs que oraram pelo Kenny. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que oraram por ele. E a gente fez questão de vir aqui à frente para poder testemunhar do amor de Deus. E se vocês, qualquer problema que vocês tiverem em suas vidas, levem aos pés do Calvário, que Cristo é maior e Deus é amor. Obrigado, amém. Ô Gil, eu queria só perguntar, qual é o nome do menino? Kenny. Kenny.
Eu não estava vendo ele, vocês estavam de costa. Você viu só o tamanho do Kenny, vocês estavam sorrindo, não é verdade? Quem passa, tem um salmo que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu vou fazer uma pergunta para você, Gil. Quando nós estamos doentes e nós pedimos a Deus que nos abençoe, nós confiamos, Deus opera um milagre. Mas quando é nosso filho, é algo que é impossível de nós imaginar, só sendo pai. O que você daria naquele momento mais difícil do Kenny para tê-lo como ele está agora? Então, isso até não iria prolongar, né, mas já que o irmão perguntou, um fato interessante. Nós fizemos uma vigília em casa, eu, minha esposa, minha mãe e a minha cunhada. E minha cunhada, ela é espírita. E ela nunca viu uma coisa dessa que aconteceu, porque a gente realmente sentiu o Espírito de Deus descendo na nossa casa, quando a gente estava orando pelo nosso filho. E isso mexeu muito com ela, sabe? Mexeu com ela, comigo, com a minha esposa, com a minha mãe. E durante a oração, eu disse para Deus, Deus, o Senhor conhece o futuro, esse bebê não é nosso, ele é do Senhor, sempre foi, desde quando ele foi gerado, né? Porque a gente entregou esse bebê nas mãos de Deus desde quando ele foi gerado. E eu falei para Deus, Deus, tire nossa casa, tire o nosso carro, tire tudo que o Senhor acha que a gente tem, que não é nosso, na realidade que pertence a Deus, mas tire tudo. Mas não tire a vida do meu filho. Aí depois eu fui mais fundo, eu pedi, Deus, se for possível, faça uma troca comigo. Eu pedi para Deus, tire a minha vida, mas deixe a vida do meu filho. Entendeu? Deixa a minha esposa criar esse menino para a honra e glória do teu nome. E foi interessante que quando eu acabei de orar, a minha mãe orou também, e ela falou assim, Deus, por favor, não tire a vida do meu filho, tire a minha vida. Entendeu? E ela até ficou brava comigo. Como você pode pedir um negócio desse para Deus? Eu falei assim, mas a senhora também pediu. A senhora pediu que Deus tirasse a vida da senhora e não a minha. Então, irmãos, é interessante. Nosso primeiro filho é muito incrível. Depois que a gente tem uma criança, né, que tem que ser amada, respeitada, tem que ser entregue nos braços de Cristo, o nosso entendimento em relação ao amor de Deus com Cristo é uma coisa assim maravilhosa. A gente passa a entender um pouco melhor, entendeu? O amor que Deus tem por nós, o amor que Ele teve por Jesus, e Jesus ter deixado todas as glórias dos céus, deixado o Pai, o Espírito Santo, e ter vindo nesse mundo morrer por nós. Então é uma coisa assim, não dá para explicar, é só quem tem para entender. Então vamos aproveitar esse amor maravilhoso que Deus nos deu através do seu Filho e vamos entregar nossas vidas a Jesus para que a gente sinta esse amor em nosso coração. Obrigado. Eu poderia nesse momento fazer oração, está encerrado o sermão da manhã, vocês concordam? Porque o testemunho ele fala tão profundamente ao nosso coração, vê-lo aqui. Eu só queria realçar o seguinte, alguém passou por uma experiência recentemente, o Samuel passou. Samuel, você assina embaixo as palavras dele? A vovó assina embaixo. A quarta-feira que eu vi a senhora aqui à frente, a senhora estava fazendo essa declaração de amor. Traga aqui seu filho, Samuel, faz favor. Samuelzinho teve um problema seríssimo ano passado. Ano passado, né, Samuel? O nome dele não é Samuel, esse é Felipe. O Samuel e o Felipe. Nós oramos por esse menino aqui, irmãos. E oramos muito. Samuel, diga um agradecimento a Deus, sempre é bom. Como você chama? O Gil estava falando, a gente vai lembrando cada momento que a gente passou. E a sensação que ele teve, a gente pensa assim, por que não? O que eu posso fazer para estar no lugar dele? Né? E quando a gente vê o filho da gente muito perto da morte, o seu ainda esteve mais perto do que o meu, a gente pode perceber que Deus age e Deus responde. O Felipe ficou com uma pneumonia muito grave e cada vez que passava o tempo e dava medicação, ele sempre piorava, ele nunca melhorava. E já fazia quase 2 semanas que ele estava com uma febre muito alta e não tinha melhora nenhuma. E o médico falou assim, olha, para melhorar vai ter que abrir o pulmão e descolar, porque ele teve uma complicação, o pulmão dele colou, e ele falou, senão ele vai perder esse pulmão, né? E nós não queríamos que fizesse essa cirurgia, porque era uma cirurgia muito grande, e eu estava com medo de ele ter um aumento de bactéria, que chama septicemia,
e ele poder morrer nisso. E no último dia, como a gente falou, até amanhã, se ele não melhorar, nós vamos operar. E no outro dia o médico falou assim: olha, eu que era o mais defensor da cirurgia, acho que não deve mais fazer. Não melhorou tudo, mas nós não vamos fazer. E hoje o Felipe está bem, recuperou completamente o pulmão dele, ele fez um período de fisioterapia, e a gente passa o que você passou, mas a gente sabe que Deus está respondendo, que Deus está ouvindo e é ao nosso lado. Irmãos, o testemunho do amor de Deus deve ser dado. Nós pedimos tanto em oração, mas não agradecemos quando acontece. Eu estou vendo aqui, eu poderia citar inúmeros, eu poderia chamar aqui o capitão com seu filhinho, eu poderia chamar aqui a irmã que nós fomos visitar, está aqui conosco. Eu poderia chamar inúmeros testemunhos do amor de Deus na prática diária nossa. Mas eu creio que agora ficou bem definido esse agradecimento dos dois casais e da vovó aqui, que veio e fez numa quarta-feira um pedido. Que a senhora agradeça a Deus nesse momento. Eu não sei. Olha, irmãos, eu sou muito sensível assim ao amor de Deus, né? E como eu trabalho em hospital, onde diariamente passam 3.500 pessoas, e a maioria delas vem à minha sala em busca de documento, em busca de relatórios médicos, né? E muitas vezes contam para mim os problemas. E eu digo: ai, meus queridos, vocês sabem que Jesus ama vocês? Você sabe que Deus quer falar com você? Porque aí elas perguntam para mim: mas por que a senhora está falando isso para mim? Porque eu já passei por problemas iguais a vocês. E a minha pergunta foi respondida. Então, queridos, mais uma vez eu digo: não percamos nunca a confiança no nosso Salvador. Porque, ó que seja a situação, nós sempre estaremos com Ele. Amém. Muito obrigado a todos, ao Felipe também, e ao Kenny, e a Deus por tudo que fez por vocês e faz diariamente por nós. Irmãos, eu poderia me alongar aqui. Os irmãos sabem que eu passei por uma situação de saúde muito forte, já se fazem 15 anos, mas há uns 8 anos atrás, a Ellen, que é a minha filha, um presente que Deus me deu, ela apareceu com uma dor na região abdominal. Isso aqui nunca foi falado na igreja. E ela, passando muito mal, com muita dor, de um dia para o outro evoluiu para um apendicite. E quando resumidamente, porque nós temos muito pouco tempo, a Ellen, ela foi levada ao hospital já quase um torpor, assim, para uma septicemia. E quando ela foi, a Carmen entregou na mão do médico, o anestesista. Ele falou: você vem comigo? Ela falou, fez assim com a cabecinha. Ela era bem pequenininha e tão novinha, a Ellen. E eu tinha passado por aquele problema de saúde meu, que os irmãos sabem bem. E aí, quando eu falei com o médico, ele falou: olha, o caso é grave, pode ser que já tem peritonite, nós vamos abrir agora. Eu vou antecipar uma cirurgia para poder operá-la. E quando ele pegou a Ellen e fez a anestesia, e o cirurgião começou a operação, eu fui no quarto ao lado do hospital, e eu fiz exatamente o que o Samuel e que o Gil fez. Eu orei a Deus da seguinte forma: Senhor, o Senhor me deu a vida, mas pode tirar já. Tira a minha vida já. Eu quero que o Senhor tire a minha vida, mas eu não vou viver sem a minha filha. Eu falei exatamente isso, irmão Hugo Polo. O senhor também tem histórias que um dia o senhor poderia vir contar. Agora eu estou olhando o senhor e sei o que o senhor está imaginando e sentindo. Naquele momento eu falei: Senhor, pode tirar minha vida já. O senhor fez um milagre, eu já vivi uns 6 anos, pode tirar a minha vida, mas por favor, eu não vivo sem a minha filha. Eu terminei a oração, irmãos, eu entrei assim, quando eu entrei no centro cirúrgico, eles estavam tirando o apêndice, me entregaram assim, o apêndice era enorme, já estava com um exudato na cavidade, teve que aspirar, já estava quase contaminando o epíplon para dar uma peritonite. E a Ellen é essa alegria que está no nosso lar até hoje, que participa da igreja. Hoje ela está lá em Petrópolis, na casa do pastor Fernando, senão eu talvez nem tivesse condições de contar essa história aqui. Então, Deus é um Deus presente em nossa vida.
Se eu der a oportunidade hoje, eu daria para inúmeras pessoas vir contar isto. Então nós somos abençoados cotidianamente. E nós muitas vezes nos sentimos assim. Não é isso, irmã Sueli? Está chorando aí, eu sei que é verdade. Irmão Amauri, não é isso que eu estou falando, irmão? A nossa igreja, a igreja do Cordeiro, a igreja que nós dizemos que cumpre a palavra de Deus, ela é uma igreja de milagres. Só que nós não fazemos de milagres, da emoção apenas, um sentido de pregação do Evangelho. Porque o milagre, ele é feito para ratificar-nos na fé e para nos dar motivo a falarmos de Jesus às outras pessoas. Eu imagino o sentimento do pai quando viu a mãe assim, eu vi o meu sentimento. Imagina o sentimento de Deus quando viu o filho dele, Jesus, aqui na terra. Imagine vocês, alguém descrito, vamos abrir nossas Bíblias, no capítulo 9 de Neemias. Vocês vão ler alguma coisa extraordinária, e nós vamos nos ater um pouquinho a tudo isso que foi falado aqui anteriormente. Capítulo 6 de Neemias, verso 6, diz assim: Só tu és, Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que nela há, tu os conservas com vida a todos, e o exército do céu te adora. Isso aqui Neemias escreveu inspirado para dizer do poder de Deus. Quando nós falamos em Deus, nós temos que falar em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito. Ambos, aliás, todos os três constituem uma unidade, que é o mistério da unidade, é o mistério da trindade. Deus Pai, ninguém viu até hoje. Deus Filho fez-nos ver o Pai através de Jesus. E o Espírito Santo é que nos leva à vontade de conhecermos a Deus. Então são os três personalidades distintas, mas que têm a unidade de propósito. E aqui quando fala, só tu és Senhor, está falando de Deus Pai, está falando de Deus Filho e Deus Espírito, porque os três trabalham para a humanidade, para manter a natureza, os céus, as estrelas, as aves, os passarinhos, os animais. É um Deus que está participando em todo momento do sol que aparece, do sol que se põe. Ele está em todo momento responsável pelos oceanos que não ultrapassam os seus limites, as geleiras que não aumentam na sua essência a água dos oceanos. É um Deus responsável por tudo. Esse Deus veio a nós. Vamos abrir a Bíblia, Isaías capítulo 9. Vejam que fala de Jesus, esse Deus presente, esse Deus que é solicitado, esse Deus que é adorado pelas estrelas do céu, no sentido figurado, porque tudo que há no mundo, no universo, aceita a Deus como seu Criador. O verso 6 diz assim: o menino nos nasceu. Quem é o menino que nasceu? Isaías 700 anos antes, predizendo a vinda do Messias. Ele dizendo, olha, vai aparecer um menino, e esse menino filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que Deus maravilhoso veio entre nós, e Deus entre nós foi Jesus, e Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Que maravilha, Deus vir mostrar o poder da trindade, e Jesus, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Nós podemos ver o Pai através de Jesus, que coisa extraordinária. Jesus fez coisas maravilhosas, Jesus ressuscitou, Jesus deu vista aos cegos, deu audição aos surdos, Jesus alimentou populações enormes, Jesus deu testemunho do amor, Jesus foi a obra maior da criação para nós como exemplo, no sentido de que Ele veio aqui entre nós, se tornou um de nós. Deus nos fala através de três formas: a primeira, através de Jesus; a segunda, através da palavra; a terceira, através da natureza. A natureza, irmãos,
quando nós observamos o botão da rosa. Que coisa extraordinária quando nós vemos um botão de rosa. Que coisa extraordinária quando esse botão, nós observamos a beleza da cor que Deus dá a um botão de rosa. E muitas vezes nós pisamos as rosas, nós destruímos as roseiras, nós jogamos fora as plantas, porque nós não paramos para observar o que ela tem a dizer para nós. O que o homem poderia fazer igual a isso? Nunca, jamais. Ele faz rosas, imitações, ele imita. O pastor César me ensinou uma vez uma coisa extraordinária. Ele dizia o seguinte, que certa vez Deus disse assim: olha, vai, e você vai fazer o seguinte, você vai fazer a rosa mais perfeita. Você coloca as cores que você estudou, as tintas que você fez, tudo que você puder, e você traga a flor para mim. E ele fala e manda uma pessoa fazer. E aí a pessoa vai e faz. Estuda botânica, estuda as cores, estuda os matizes, estuda tudo. E traz a rosa, traz a flor. E chega e dá a flor. E aí Deus olha assim e fala: mas que linda flor, que maravilha, tem até odor. Mas ela é uma imitação. Isto aqui é uma imitação, não é a rosa original. E aí o que a pessoa disse? Falou: então, Senhor, faça a flor para mim. Nós não precisamos ficar fazendo flor. Pedimos a Deus que faça a flor para nós. A flor da compreensão, da nossa conversão, que dê matizes, que dê colorações à nossa vida. E nós não precisamos ficar preocupados em querer provar a Deus, fazendo coisas, objetos para Deus, dando testemunhos que não fazem parte do nosso viver diário. Cabe a nós, como seus súditos, aceitarmos a Deus como nosso Salvador, nosso Criador, nosso mantenedor. Isaías, lá em Neemias, diz que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus de todas as coisas. E aqui em Isaías também fala que Ele é o menino que nasceu, um filho se nos deu, principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas vejam o que é escrito no capítulo 53, lá no capítulo 53, tem a descrição, 700 anos antes de Jesus vir. No capítulo 6 é descrito Jesus nascendo. No capítulo 53 diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Isaías está descrevendo Jesus no seu ministério. Lá disse, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui está descrevendo o ministério de Jesus. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado em sofrimento. Quanto sofrimento Jesus teve. Quantas vezes ele teve que mostrar que o amor supera tudo. Se nós tivéssemos mas uma partezinha do poder de Deus já teríamos usado para o nosso bem. Jesus nunca usou o seu poder para ele. Ele usava para as pessoas. São João chega a ponto de dizer o seguinte: se Jesus tivesse escrito, ou alguém escrito, todos os milagres, todas as curas que Jesus fez durante a sua vida, não existiria no mundo lugar e biblioteca para guardar todos os livros. Dá para imaginar isso? Não é Sorocaba, não é Igreja Central, não é Estado de São Paulo, não é América do Sul, não existe lugar no universo para guardar tudo o que Jesus fez e deixou aqui nesta terra. Apenas o que está escrito é essencial para você salvar. Aliás, tem um verso, capítulo 3:16 de São João, que se você não estudar a Bíblia, se você não conhecer nada, mas conhecer só esse verso, você vai ser requisitado a explicar por que não aceitou a salvação. Qual é o verso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que o salário do pecado é que nós estamos acostumados a fazer coisas e vender coisas.
Eu faço uma coisa e vendo. Eu lá na minha clínica, eu dou uma consulta, eu recebo. O outro trabalha na padaria, faz pão, vende. O professor trabalha na escola, dá aula e recebe. Agora, o que está escrito lá em Romanos? O salário do pecado é a morte. O que é o salário que nós merecíamos? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não precisa pagar esse salário Jesus já pagou para você. Quando ele falou as últimas palavras na cruz, ele falou: está consumado. Em hebraico quer dizer tetelestai, que quer dizer eu paguei. Eu assinei um cheque. Esse cheque é um cheque visado. Está aqui na minha mão. Eu assinei esse cheque está assinado. Eu dou para o Dornelito, esse cheque é seu, Dornelito. Você tem que aceitar. A única coisa que cabe a nós é aceitarmos. Certa vez um pastor estava falando e disse assim: olha, eu estou pregando aqui, eu vou deixar aqui R$100 aqui. Quem quiser vir pegar, por favor, venha pegar. Continuou pregando, continuou falando. Aí uma senhora veio lá do fundo, veio e pegou o dinheiro. Quando ela ia saindo, ele falou: irmã da senhora, eu falei que estava aqui para pegar. Todos ouviram o chamado para virem pegar o dinheiro. Só a senhora veio. Só a senhora confiou no que eu falei. O que está acontecendo conosco é a mesma coisa. Você tem um cheque visado, assinado, que ele disse que já pagou para você. E nós pegamos este cheque, guardamos no bolso. Não, eu vou fazer algumas coisas para Deus. Eu vou melhorar, eu vou estar um pouquinho melhor, aí eu vou para Jesus. Não existe salvação longe de Cristo. Judas ficou longe de Jesus e perdeu a salvação. Ele andou com Jesus. Não basta andar com Jesus, Judas andou. Mas por que ele perdeu a salvação? Ele perdeu a salvação porque ele não permitiu que Jesus fosse a razão da sua vida. A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Não adianta eu dar 20%, 30%, fazer uma religião de rotina, vir na igreja, achar que está tudo bem, vou para casa. Isso está bonito lá, falaram bonito. Não. 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, 98%. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz e a treva, as trevas não são possíveis. Quando vem a luz, desaparecem as trevas. Quando não tem luz, vem as trevas. E nós sabemos que é uma luta constante entre o meu eu, a minha inclinação, as coisas que eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de vaidade, eu gosto de orgulho, eu gosto de pretensão, eu gosto de coisas que sejam para mim, que me elogiem, que falem que eu sou bom. No fundo eu quero isto, a minha natureza é esta. A natureza de Cristo é uma natureza diferente da minha. E eu, quando não aceito a natureza de Cristo, eu quero administrá-la. E aí é o grande erro. Eu estava falando hoje na classe para nós ali o seguinte: pegar um carrinho de mão, encher de pedra e dizer que isso é pecado, ninguém vai querer pecar. Ninguém quer pecar carregando pedra. Se for isso pecado, ótimo, eu não quero saber desse pecado. O pecado, ele é bonito, ele é dourado. Satanás, ele é especialista em pecado. E Jesus é especialista em pecador. Viram a diferença? Satanás, ele faz de cada perfil, ele tem um pecado especial. Ele tem um pecado para mim, ele tem um pecado para Samuel, professor Hugo Polo. Ele conhece o ponto fraco. E nós achamos que não, dá para administrar, eu vou, eu faço. Não, você não faça isso. Vencer pecado não é a sua batalha, não é a minha batalha. Jesus venceu a batalha dos pecados para nós. Então o que precisa eu fazer? Você precisa nascer de novo. Nascer de novo não é obra sua, é obra do Espírito Santo. Só ocorre quando você passa uma tragédia, quando você tem alguma desilusão na vida, perde um parente, a mãe, o pai, o filho, a irmã, acontece um acidente. Quando nós somos alertados, nós corremos para Jesus. Mas será que precisa isso?
Será que nós precisamos ter alguma tragédia na família? Porque Deus vai nos buscar de duas formas: é com amor ou com justiça. Agora, a justiça de Deus é com misericórdia, porque se nós fôssemos julgados por justiça, nós não estaríamos nem aqui na casa de Deus. Não existe salvação para nós longe de Deus, não existe. Jesus, ele fala: filho meu, dá-me o teu coração, porque de lá procede as saídas da vida. Como é que está a sua vida lá fora? Ou quando você vai pegar os filmes que você não deve pegar, ou vai no cinema, os jovens principalmente, que Satanás ele quer envolver você, ele quer destruir você, quer arranjar desculpa para você. Eu faço isso mesmo, porque o outro faz, porque o outro diz, porque eu vejo lá na igreja. Nós não podemos nos basear em seres humanos. Não é pastor, não é presidente de conferência geral, não é ninguém. Para nós o alvo é o Senhor Jesus. Ele é o poder que dá esse pagamento para nós de nossas dívidas, de nossos pecados. Então, o que seria o contrário do pecado? O contrário do pecado é virtude? Não. Você não peca, então você é virtuoso. Errado. Se você não peca, a virtude não é sua, não existe isso. O contrário do pecado é uma palavra pequena, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Eu não vi, mas eu confio. Eu já contei isso aqui aos irmãos. O pastor Fairab conta num livro chama Slice of Life. Ele conta uma história muito interessante. Ele conta que um ateu, já contei acho que para o professor, um ateu chegou e disse assim: olha, Deus não existe. Aí o cristão falou: existe. Como Deus existe? Você acha que Jonas, daquele tamanho de homem, vai ser engolido pela baleia, ficar 3 dias na barriga da baleia, do peixe? Você acredita numa história dessa? Ele falou: eu acredito. Mas você é louco de acreditar nisso? Ele falou: não acredito. Se está na Bíblia, eu acredito. Aí o homem falou assim para ele, o ateu: você acredita? Muito bem. Mas você sabe que Jonas não conseguiu dar mensagem a Nínive, e ele blasfemou e ele vai para o inferno? Aí o cristão falou: olha, eu sei o seguinte, eu acredito. Se eu não entender bem como foi, o dia que eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Fala: Jonas, conta para mim como é que foi que aconteceu lá. Você ficou 3 dias na barriga da baleia. Conta para mim. E ele vai me explicar. Aí ele falou: mas você não sabe que Jonas vai para o inferno? Ele falou: então o dia que você for lá, você pergunta para ele. E esse cristão chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu confio tanto no que está escrito na Bíblia, que se tiver escrito lá que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, cabe a nós aceitarmos, e podemos aceitá-la racionalmente, porque já existem provas de que houve o dilúvio, sim senhor. Eu assisti um filme em que aparecem os aviões dos Estados Unidos sobre lá, na separação da Rússia com a Turquia, nos montes mais elevados. Eles tiraram as fotos e viram a projeção de um tremendo objeto, e verificaram era a Arca de Noé. E eles fizeram todos os cálculos, posição, tudo direitinho na Arca de Noé. Quando eles voltaram para lá, as geleiras haviam coberto tudo. Por que acontece isso? Porque Deus sabe, Ele não precisa provar para você. Houve o dilúvio, a arca está lá. Quem sabe antes de Jesus voltar, as televisões vão mostrar, é o último apelo, a arca está aí. Acabe com essa teoria de evolucionismo, existe um Deus. Por que Ele não faz isso agora? Eu não sei, mas um dia vai acontecer. Porque se acontece hoje, sabe o que iria acontecer no mundo? Iriam fazer caravanas, iriam fazer viagens para conhecer, pegar um pedacinho da arca. Estão mais preocupados em sentir Deus do que ouvir a palavra de Deus. Aonde está a lei de Deus? Ela era guardada numa arca, a arca do concerto. De repente desapareceu. Porque se existisse essa arca, o que o homem ia falar? Você tem que ir lá para adorar a Deus, ajoelhar em frente da arca, e não ajoelhar perante o seu Criador.
Nós somos assim. Por que nós usamos esses braceletes? Vão lá na Bahia, compra aqueles braceletes do Senhor do Bonfim, e aquela série de coisas, e põe no tornozelo, e põe no punho, e põe no carrinho, e faz. Por quê? Porque nós queremos materializar Deus. Nós queremos tocar em Deus. E a palavra de Deus diz assim: com amor eterno te amei. Aqui diz um Deus criador, um Deus salvador, um que veio entre nós. E ele aqui no capítulo 53 descreve, aqui tem uma passagem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depois fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ontem, se nós imaginarmos, há 2000 anos atrás, num dia que nós não sabemos se foi nesse período ou não, mas podemos considerar que Jesus, numa sexta-feira, ele faleceu na hora 9. Jesus havia sido julgado na quinta-feira à noite. A maior farsa que ocorreu até hoje em todos os julgamentos. Não havia nenhum advogado de defesa. Jesus mesmo não falava. Ele era agredido. Ele era açoitado. Colocaram uma coroa para dizer que, olha, você é o rei dos judeus, então coloca essa coroa de espinho na sua cabeça. Jesus, com as carnes todas elas recortadas, foi obrigado a carregar o patíbulo da cruz, a parte transversal da cruz que nós aprendemos que pesava 30 quilos, e ele com aquela tremenda, a situação terrível, ele carregando a cruz. E naquele momento Simão Cirineu foi quase que impulsionado a pegar aquele pedaço da cruz. E ontem, conversando com o pastor, eu falei: pastor, sabe por que Simão não queria pegar a cruz? Porque não cabe a nós carregar a cruz de Cristo mesmo. A cruz de Cristo é Ele que carrega por nós. Esse Jesus chegou na situação de tal violência, que quando ele chegou lá e foi colocado numa cruz tipo romana, em que você tem uma haste maior de 4 metros e pouco e uma cruzada de uma amplitude menor, foi colocado e jogado dentro de um buraco tremendo. Aquilo levou Jesus a lacerar as carnes. Quando você passa essa região da mão, aqui sangra muito. Talvez tenha sido colocado aqui no punho, e isso aqui correu aqui para as mãos de Jesus, o peso, quando ele foi jogado dentro daquele buraco. E o pastor ontem estava contando, inclusive, descrevendo, que essas pessoas que eram crucificadas tinham um pequeno apoio atrás, e as pernas ficavam semifletidas, e eles conseguiam respirar melhor ao estender as pernas, e aí eles conseguiam respirar. Jesus foi colocado dessa forma, sem roupa, nu, execração total. Os céus escureceram, e hoje eu entendo por que escureceu, porque o céu não podia ver o Criador daquela forma, e nem nós como seres humanos. Da 6ª hora à 9ª houve escuridão, Jesus exposto, mas a escuridão era total. Aquele Jesus morreu por nós, para nos dar essa alegria de podermos falar com Ele e dizer: Senhor, salva o meu filho. Mas não salva só aqui fisicamente, não, salva o meu filho para a eternidade, eu quero viver com ele. O que adianta ter cidade lá em Nova Jerusalém, ouro, cristal, pedras preciosas, se não tiver Jesus ao nosso lado? Jesus é um de nós. Segundo o Espírito de profecia, Ele abdicou de poderes para viver como nós. Provavelmente, o único que vai ficar com cicatriz vai ser Ele. Vai estar as mãos marcadas. Em Zacarias diz: quem são essas marcas nas suas mãos? Ele vai dizer: são as marcas de que foi ferido na casa dos meus amigos. Quem são esses amigos? Será que nós temos noção exata desse sacrifício de Jesus por nós? Aquela situação foi tão grande para Jesus, que ele diz aqui, Isaías descrevendo, falou assim: ele foi como uma ovelha. Contei no primeiro culto que lá nos Alpes da Suíça, as ovelhas são levadas pelos pastores em grupos de 100. E se leva as ovelhas a passearem pelos pastos, lá as verdejantes das colinas. E eles verificaram que do grupo de 100, 2 não seguem o pastor. 2 ficam de lado. Vai 98 para cá, 2 vai para lá.
Aí eles fizeram um estudo, começaram a estudar o comportamento das ovelhas e chegaram à conclusão que não tem jeito, 100 ovelhas, 2 não vai. Então o que eles fizeram? O pastor pega as 2 ovelhas, carrega as 2 ovelhas, passa a mão na cabeça das ovelhas, cuida das ovelhas, uma volta, uma fica com o grupo, mas uma não fica. Lá o que Jesus falou? 99 estão no curral, eu vou buscar a ovelha perdida. Jesus sabe tudo, ele já deu prova, não existia pesquisa, mostrar nada disso, Jesus já falou isso. Você tem 99 no curral, eu vou buscar a ovelha perdida, que pode ser um de nós. E o que o pastor faz? Ele pega essa ovelha, quebra a patinha dela. Quebrando a patinha, ela não pode andar. Aí ele põe uma imobilização e carrega no colo. E vai para cá, e vai para lá, e anda para cá, e anda para lá. O que vai acontecer? Ela fica boazinha, fica com o grupo. Será que ele fez isso porque não gostava da ovelha? Será que o pastor fez isso porque achava que ela devia sofrer? Claro que não. Agora, o que ele faz? Ele sabe o fim desde o início. Ele sabe que nós vamos bater com a cara na parede lá na frente. Ele quer evitar isso, quer nos ajudar. E nós ficamos, não, porque afinal de contas, aquele irmão me tratou mal, aquele não me cumprimentou, eu até que sou bom, eu estudo bastante a palavra de Deus. Irmãos, o pecado é algo acariciado por nós. Se eu estiver falando nesse momento e entrar na igreja uma prostituta, o nosso olhar, como olhar carnal que somos, é um olhar de desaprovação à pessoa da prostituta. Ou seja, nós detestamos o pecador, mas acariciamos o pecado. E Jesus sabia disso. Jesus faz o inverso. Ele pegava essa pessoa, falaria com essa pessoa, transformaria o coração dessa pessoa, essa pessoa passaria a ser um filho. E aí o que Deus faz? Ele opera o milagre da conversão. Ele faz com que você seja uma nova criatura. Acontece um milagre do novo nascimento. E uma vez que você nasceu de novo, você é folha limpa para Deus. É como se você pegasse a quilometragem do seu carro, e os vendedores de carro fazem muito isso, mas eles fazem da forma humana. Você vai comprar um carro, o seu carro estava com 60 mil, ele abaixa para 30 e vende para você. Esse carro aqui está ótimo, 30 mil quilômetros. É a maneira nossa de fazer, sabia? É assim que eles fazem. Baixa uns 20, 30 quilômetros, já está aí, tá, gastou 15 mil por ano, tal, já dá para vender o carro. Não sabe que aquele carro andou 200 mil quilômetros, 150 mil quilômetros. Para Jesus, não. Para Jesus é apagar mesmo. Se você aceitar o sacrifício de Jesus, Ele apaga tudo. A partir daquele momento você é nova criatura. Você é declarado justo. Deus vê você através da justiça de Cristo. E você é uma nova criatura. Você vai passar a olhar as flores. Você é incapaz de quebrar uma flor e pisar sobre a flor, quebrar um galho de uma árvore. Matar uma barata eu ainda mato, mas nem sei até quando eu vou matar. Que eu tenho até dó de barata, mas barata dá vontade de matar mesmo. A gente não consegue matar formiga, gente. Sabe? Porque você fala, alguma razão existe. Se vem falar mal de alguma pessoa, você fala, coitado, não é bem assim, vamos ver, vamos conversar com ela. Chega a tal ponto que uma irmã perdoava, e a pessoa falou assim, olha irmã, não dá, tudo que a senhora vier falar, a senhora acha um lado bom da pessoa. A pessoa vem falar de alguma coisa, a senhora acha o lado bom. A senhora nunca viu nada errado, eu falo, eu sou assim, se a pessoa vem falar para mim mal de alguém, eu falo, não é bem assim, ela tem os dentes bonitos, o cabelo dela é bonito, eu vejo alguma coisa, eu sempre fiz assim. Ela falou, então vamos ver, irmã, se a senhora fala bem do diabo. A irmã pensou um pouquinho, mas ele trabalha bastante. Irmãos, nós temos que ter o coração perdoador, nós temos que viver uma vida de relacionamento constante com Jesus. Vocês têm que desfrutar, eu tenho que desfrutar isso já.
Isso aí é algo assim que ultrapassa a compreensão do ser humano. Só o poder de Deus pode dar. Quando você nasce de novo, você é um novo filho de Deus. E aí você é classificado, leia o último verso em São João, 1 São João, do capítulo 3. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu vou contar uma historinha para vocês e vamos encerrar com esse verso. Uma ilustração. Havia um pastor que estava falando para os indígenas, e ele falava de Jesus, dizia que Jesus veio morrer na cruz para salvar as pessoas, e o índio com aquele sorriso inexpugnável, não conseguia, de repente o índio levantou com o tacape e veio em cima do pastor, chegou em frente do pastor, índio entrega a tacape a Jesus, entregou o tacape. Aí o pastor continuou falando, o índio foi lá, voltou, índio entrega cocar a Jesus, entregou cocar. Depois vai lá, volta o índio de novo, índio traz lança para Jesus e põe lá no pé do pastor. Aí depois, quando o pastor terminou de falar, índio entrega eu mesmo para Jesus. Sabe, as coisas simples são as certas. Tem que orar e dizer, Senhor, eu sou eu. O Senhor é o Senhor. O Senhor não falou para Moisés dizer que era o Senhor que mandava? Senhor da minha vida, tome conta dela. Eu não sei quantos anos eu vou viver, se eu tenho mais 1 ano, 2 anos, 10 anos. Senhor, o tempo está nas suas mãos. Eu vou ter paz. Eu vou viver uma vida de relacionamento. E aqui no capítulo 3 de São João diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. Olha aí, São João quis realçar. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Na medida em que você se transformar num filho de Deus, eles vão questionar você. Por que você está fazendo isso? Por que você não vem aqui? Por que você não vai na boate? Por que você não faz isso? Você não precisa falar porque o pastor não deixa. Você fala, desculpa, olha, eu não vou. Eu até posso ir, mas eu não vou. Porque agora eu conheci o amor de Deus para mim. Eu sou um filho de Deus. Eu quero testemunhar desse amor. E lá não é um lugar. Lá eu não vou falar de Jesus para você, ou vamos. Nós vamos num lugar qualquer e começamos lá a falar de Jesus. Não, existem os lugares certos. E quando nós fazemos isso, em qualquer nível de nossa vida, nós seremos felizes. Irmãos, cabe a nós a decisão. Hoje, muitos eles comemoram o sábado da aleluia. O sábado simbolizando que Jesus estava sepultado e amanhã seria a ressurreição. Jesus não está no sepulcro. Buda ficou no sepulcro, Maomé ficou. Jesus não. O sepulcro está vazio. Jesus está ao lado direito do Pai e Ele intercede por nós. Cabe a nós aceitá-lo. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor se fez um de nós. Muito obrigado pela vinda do Senhor a esta terra, pela vitória conquistada por nós. Senhor, que possamos meditar nesse sacrifício e tomarmos a posição ao Teu lado e dizermos, Senhor, daqui para frente, quero estar sempre ao Teu lado, honrando-Te e esperando o Senhor voltar em breve. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.